Num primeiro momento, ok, gravando. Num primeiro momento, eu agradeço a Iberojur, a Universidade de Ribeirão Preto de São Paulo, por poder participar desse sexto SINDA, então, e ter a oportunidade de compartilhar essa tarde de trabalho com vocês. Muito obrigada ao Dr. Fábio, à Universidade de Ribeirão Preto de São Paulo, e vamos dar início aos trabalhos. Vamos iniciar com o artigo da doutora Alessandra Benedito e Aline da Silva Freitas, da Universidade Mackenzie de São Paulo, que vão nos apresentar um artigo ressignificando as questões sociais, realização do exercício da empatia e comunicação alinhado com métricas. Doutora Aline, por favor, a senhora tem a palavra, 10 minutos, peço a todos que respeitem o tempo, e no final vamos abrir uma oportunidade de debate e perguntas. Qualquer coisa vocês podem comunicar comigo pelo chat e eu vou guardando as perguntas para depois, ou vamos interatuando assim, ok? Doutora Aline, 10 minutos. Muito obrigada. Mais uma vez, meus cumprimentos à senhora professora, é um prazer estar com a senhora, também a todos os colegas aqui presentes. Parabéns aos que estão aqui já aguardando para a apresentação com os temas, nesse eixo temático tão importante, assim como todos do evento. Fica até difícil a gente escolher, contemplar todos, mas parabéns pela organização, cumprimento a senhora até, pela realização pelo evento e a todos os organizadores. Eu vou tomar a liberdade para quebrar talvez um pouco o protocolo comum de eventos, e eu queria que vocês se permitissem, fizessem comigo uma prática de 1 minuto, uma prática de respiração e de concentração. É possível? Tem a ver com o artigo. Posso contar? Eu queria que, por favor, colocassem os pés bem firmes no chão. Soltem as mãos um pouco, todos estão com o computador, talvez o Dr. Clóvis, celular, não sei, mas acho que é possível. Soltem, eu vou pedir para que fechem os olhos. Estamos já algumas horas trabalhando, logados, tela, e aí eu queria que vocês tivessem 1 minuto de relaxamento, de concentração, uma micropausa, conduzidos pela minha voz. Eu vou fazer uma contagem de respiração, 4 segundos para cada etapa, inalar, segurar o ar, soltar pela boca e esperar um pouquinho o novo ciclo. Todos juntos, por favor, respirem fundo. 3, 4, segurem o ar. 3, 4, soltar o ar pela boca. 3, 4, esperar um pouquinho o novo ciclo. Respira bem fundo. 3, 4. Segura um pouco esse ar. 3, 4. Soltar o ar pela boca. 3, 4. Esperar um pouquinho. Mais uma. Respira bem fundo. Segura um pouco esse ar. Solta pela boca. Ainda concentrados nesse minuto de autocuidado, eu gostaria que vocês, se possível, fizessem o movimento do autoabraço. Mão direita ao ombro esquerdo e também o outro lado. Ótimo. Eu vou ficar quieta por 30 segundos, para que vocês possam ficar assim e sentir como o corpo reage a esse movimento. Últimos 5 segundos. Vai recuperando a consciência da sala, os seus pés, as suas pernas, os braços. Solta um pouco o ombro, até quem quiser pode soltar um pouco o ombro para trás. E devagar abrir os olhos. Quem quiser colocar no chat como se sente, talvez a professora Cláudia possa contar como se sente em uma palavra. Agradecida. Ótimo. Muito Volte bem. sempre. Todo congresso, por favor. Ah, contem comigo. Eu sou a Aline Freitas, eu sou doutora em Direitos Humanos pela USP, com o tema felicidade. Eu trato a felicidade como um direito humano, sou também psicóloga positiva, cientista da felicidade, venho numa jornada de 12 anos estudando, praticando e facilitando intervenções em felicidade.
E a professora Alessandra Benedito é uma pessoa que eu admiro muito, professora da Fundação Getúlio Vargas, também da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com interlocuções em diversos outros espaços, e é uma pessoa que eu tenho a honra de contar na minha jornada de vida há algum bom tempo. Foi minha líder no meu primeiro estágio durante a universidade. E juntas nós construímos o texto ressignificando questões sociais, a realização do exercício de empatia, comunicação alinhado com métricas. Esse exercício inicial, ele demonstra o quanto a conexão conosco é algo mais simples e ao mesmo tempo tão desafiadora no tempo presente. Nós vivemos uma dinâmica muito agitada e sabemos que, especialmente nós que estamos no direito, dialogamos todos os dias com um cenário de prevenção e solução de problemas. E nos blindarmos, ou ao mesmo tempo, estarmos dados inteiros para cuidar de tudo isso, exige bastante da nossa rotina e faz com que muitas vezes, acho que todos vão concordar, nós passemos muitas horas cuidando de diversas questões de quem nos cerca e reservando talvez pouco tempo para o autocuidado. Só que nós temos a dimensão do quanto isso é importante, e na medida em que nós nos conscientizamos disso e talvez incorporemos práticas ou tiremos algumas coisas da nossa rotina, isso pode se tornar algo de um mais fácil de ser assimilado. E com isso eu já até adianto um pouco da nossa conclusão, é uma responsabilidade de todos, a atuação para que toda pessoa, em todos os espaços, possa viver uma circunstância em que as questões sociais sejam efetivamente cuidadas. Então, isso passa pelo autocuidado, passa pelo cuidado com o outro e passa por esse cuidado coletivo. O objetivo do nosso artigo é justamente pensar em que medida as questões sociais são importantes para essa dinâmica toda e como é que nós mantemos as conquistas já realizadas, como é que a gente aprimora o debate em torno das questões sociais e como é que nós podemos rever tais questões sempre com foco no desenvolvimento humano para que ele seja viável. Aí, a partir disso, são 3 tópicos. O primeiro é de apresentação do contexto das questões sociais. Nós observamos que, nos últimos anos, houve um crescente repertório de produção científica e também de estudos de casos possíveis no que se refere à implementação de práticas com o foco nas questões ISD e naquilo que se refere às questões sociais, isso tomou um novo corpo. Passa pelo simples cotidiano de uma empresa regular, em dia com suas obrigações, que cumpre a legislação trabalhista, e ela tem cada vez mais ampliado a sua perspectiva de acordo com a percepção de cada pessoa que está ocupando uma vaga, de cada pessoa que desempenha uma atividade e em todos os espaços. Na contramão disso, há também aqueles que vão apontar que as questões sociais, mesmo o tema ESG, talvez seja uma onda que passe como todas as outras. E uma das nossas reflexões é que, independente do nome que nós possamos dar, ESG, nós podemos pensar na Agenda 2030, que também coloca o ser humano em evidência, nós podemos pensar na própria centralidade dos direitos humanos. Ou seja, esse vai ser um tema que vai permear a nossa existência. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Chamar de questões sociais ainda é um bom caminho. O segundo ponto do artigo é refletir em que medida temas como a diversidade e a inclusão e as práticas que oportunizam o bem-estar e felicidade para as pessoas se consolidarão. Esses são 2 temas que vêm crescendo nos eventos de direitos atinentes de direito, recursos humanos e muitos outros campos do saber. Existem empresas se consolidando em consultorias específicas para diversidade e inclusão, departamentos, vagas para liderança, e a mesma coisa no que se refere a vagas e oportunidades atinentes à felicidade e bem-estar, mas não sem entraves. E uma das grandes preocupações que nós temos é em que medida isso pode se tornar algo também que encontre respaldo e que seja algo mais simples do que as empresas possam imaginar, porque nós estamos falando justamente desse olhar para o outro. E por fim, nós vamos pensar no nosso artigo quais são as bases, então, para a implementação de questões sociais. Nós escolhemos 3 para esse momento. A primeira é empatia. A Alessandra Benedito define a empatia como o lugar mais próximo que eu posso chegar de uma outra pessoa. O lugar mais próximo que eu posso chegar de outro. Eu não vou ser a Ana Paula, não vou ser, de repente, o Pedro Henrique, mas eu posso tentar ouvir e compreender a dinâmica que essa pessoa passa agora e me posicionar.
Um outro pilar é a questão da comunicação. Nós estamos num cenário em que comunicação se tornou tão complexa que a gente tem precisado adjetivar. Ela tem que ser, empática, assertiva, não violenta e tantos outros indicadores nós temos utilizado, que nós estamos talvez complicando aquela tríade básica ali, emissor, receptor e mensagem. Desumanizando talvez um pouco o processo de comunicação, quando ele é da nossa essência, pode ser cuidado para que tenha melhores resultados. E os dilemas atinentes à comunicação, eles vão perpassar, com certeza, com relação a simplificar esse processo de comunicação e também a entender que o diálogo e encontro de pontos de consenso pode ser um bom caminho, desde que a gente tenha critérios tanto quali quanto quantitativos. E por isso, o nosso último referencial é a questão das métricas. Métricas têm sido o principal desafio no que se refere às questões sociais. Para uma empresa, vai ser, de repente, ter um relatório da CIPA, para outra, vai ter que ter um selo de qualidade. E aí, a partir disso, a gente fica em um cenário de muita complexidade, mas fato é que um primeiro bom passo é ranquear o que nós temos de elementos válidos que são aceitáveis e trabalhar para que as pessoas possam entender que sim, é possível quantificar, até porque nós estamos num cenário já de décadas de construção de alguns referenciais do que é um bom convívio social, e é inadmissível que com tanto conhecimento a gente não consiga acelerar um pouco o processo de desenvolvimento a partir dessa perspectiva do olhar com o humano. Na nossa conclusão, a gente invoca o reconhecimento de que todas as pessoas possuem virtudes, que são muitos os desafios postos, mas que também são muitas as soluções possíveis, e que isso vai demandar, como eu comentei lá no início, o agir de todos, todos nós enquanto agentes sociais, e especialmente nesse momento um papel da liderança. O papel da liderança, terminando os meus últimos 10 segundos, que deve concentrar esforços para tomar a frente no sentido da valorização do seu próprio eu, no autocuidado, e do impacto que pode ter na vida das pessoas, isso pensando no ambiente público e privado. Essa é agradecimento, eu tinha colocado só a foto da Alessandra aqui, vou apresentar para os senhores. Aqui, acho que aparece, não sei. Sim, só apresentar a doutora Alessandra um respeito ao trabalho dela. Muito obrigada. Aqui. Bom, doutora Aline, muito obrigada pela apresentação do seu trabalho. Obrigada por cumprir seu tempo também. E um trabalho muito interessante e nos dias de hoje indispensável, não? Sabermos nos comunicar de modo eficiente e ter um pouco de empatia com tudo que acontece no mundo e esse momento. O seguinte trabalho também é da doutora Aline, com a doutora Thais, e a doutora Aline me comunicou que a doutora Thais não estará presente também. Não sei se a doutora Aline quer seguir agora ou quer uma pausa. Seguimos? Seguimos, podemos. Perfeito. Então, mais uma vez, vamos a escutar agora a doutora Aline falando, apresentando o trabalho Direitos Humanos, Mercado de Capitais e Empresa. Doutora Aline, a palavra é sua. Aqui estou, qualquer coisa. Perguntas, por favor, é só o pessoal botar no chat. Muito bem. Aparece a apresentação? Ótimo. Até eu vou aproveitar o gancho, se quiserem deixar alguma pergunta em relação ao artigo anterior, aí eu olho aqui no final dessa apresentação e de repente trago algum feedback para os doutores e agradeço a colaboração. Se tiverem alguma curiosidade, também algum texto para sugerir, fiquem muito à vontade. O segundo texto, meu em conjunto com a doutora Thais Carnio, foi a pessoa que me convidou para escrever esse artigo. Ela é doutora, ela tem especialidade, a professora do Mackenzie também, justamente a pessoa responsável pela parte de direito econômico, por essa parte de mercado de capitais e empresas. E eu sou professora de direitos humanos lá do Mackenzie e também sou professora de linguagem retórica e lógica. Por isso que eu estou permeando aqui o contato com os dois artigos. E nesse cenário aqui do direitos humanos, mercado de capitais e empresas, a nossa metodologia foi revisitar a bibliografia, pensar em autores clássicos e no material técnico de apoio especializado mais recente, para refletir em que medida nós podemos encontrar pontos de intersecção entre direitos humanos, mercado de capitais e empresa. É um raciocínio, em um primeiro momento, direto e simplista, na medida em que os direitos humanos eles permeiam a nossa existência, mas ao mesmo tempo a gente quer pensar em que medida essa aproximação pode colaborar
para o aprimoramento da cultura em direitos humanos. Esse é o nosso foco. E aí a reflexão que eu faço inicial é a partir de uma pergunta: que seria a nossa sociedade sem o reconhecimento dos direitos humanos? Se os senhores puderem colocar até no chat aí, fazendo aquele exercício de novo de um tempinho, em 30 segundos, como é que nós viveríamos hoje se nós não tivéssemos a previsão dos direitos humanos? Vou esperar 30 segundos, quem quiser colaborar no chat. Professora Cláudia, eu não resisto, tá? Eu adoro metodologia ativa. Só um segundinho, então. 30 segundos. O que que seria sem a previsão, sem esse repertório tão grande de pactos, tratados, convenções, declarações, mesmo a positivação nos países, pensando em direitos fundamentais? O que que seria da nossa sociedade sem? Rogério escreveu mais arbítrio estatal, muito mais insegurança, Ana Paula. Ok, duas colaborações generosas, agradeço. Encerrado aqui 30 segundos. Tendo eu acreditar, me corrijam se eu estiver errada, que o nosso cenário não se desenhou de uma maneira positiva, em que nós tivéssemos resultados, digamos, de um desenvolvimento social pleno, cultural, econômico, sustentável para todos. Talvez a nossa tendência tenha sido pensar que seria um cenário de desagregar, de desconstruir, de violência. Até porque o cenário nos ensina que foi justamente do enfrentar dos piores e mais indizíveis cenários é que deu-se a construção de um mínimo de referencial para que a gente pudesse viver em um cenário que fosse de mais segurança, de uma regulação daquilo que se refere de qual é o limite da atuação do Estado e mesmo de todos nós. E aí a gente poderia ficar horas aqui discutindo e pensando em caminhos e cenários possíveis. Tem um autor recente que tem comentado, por meio de estatísticas, que a simples análise da nossa história talvez demonstre que hoje nós possamos afirmar que vivemos num cenário de menor violência do que em outro tempo. Outros poderão apontar que não, que a gente vive uma violência velada, um preconceito velado, que talvez isso seja um outro cenário. Pelo sim e pelo não, na nossa afirmação aqui, nós passamos por uma ideia de que não existe sociedade hoje que possa se afirmar e se manter sem uma previsão de direitos mínimos indispensáveis e que qualquer crescimento, assim como ensina o professor Dalmo de Abreu Dalari, ele só vai ter validade, qualquer progresso só vai se construir na medida em que for sedimentado nas bases do que é a dignidade da pessoa humana e que eu costumo agregar também na própria proteção da felicidade das pessoas. Esse cenário todo, ele é um convite para que a gente possa encontrar caminhos, então, para que, ah, reafirmando a estrutura dos direitos humanos, a sua indispensabilidade, isso possa se tornar mais tangível em todos os cenários, em especial neste artigo, no que se refere ao papel das empresas e do mercado de capitais. Quando nós olhamos para o mercado de capitais, que vai ter uma regulação e que vai ter uma existência que a gente pode parar para pensar relativamente recente, o Brasil hoje lida com a B3, em especial, a Bolsa de Valores, que tem crescido em importância com muitos cursos, muitas perspectivas aí de atuação, de implementação de práticas e boas práticas, mas a gente tem falado de um cenário recente. Aliás, no Brasil, o planejamento é de 60 para cá, enquanto um ministério. Então, nós estamos falando de um passado bem recente do que é um Ministério de Planejamento. Não que talvez essa ideia não exista em outros espaços, mas enquanto ministério, então, enquanto uma estrutura organizacional pensada para isso, causa até um estranhamento. Agora, em específico no que se refere às empresas, o que a gente percebe existem muitas práticas pulverizadas acontecendo no que se refere à implementação de uma agenda propositiva atrelada, em especial com as questões ambientais, num segundo momento as questões de governança e mais recentemente uma preocupação muito grande também com as questões sociais, mas ainda com os desafios que ecoam até da minha apresentação anterior no que se refere a entender o que isso permeia, o que é que isso permeia, como lidar e como manter. E aí, dois indicadores importantes que nós vamos comentar aqui, dos quais nós poderíamos pensar que toda empresa pode se apropriar como uma referência, seriam o índice de sustentabilidade empresarial,
que é um indicador que é recente, mas que orienta as empresas no sentido de ter um cuidado maior com essas questões que eu mencionei, ambientais, sociais e de governança, e os guias, que existem vários materiais e cartilhas, mas esse em especial, sobre princípios orientadores de empresas e direitos humanos. Esse guia ele vai trazer, né, parágrafos de estruturação do que é uma agenda propositiva para as empresas, que vão ser consolidadas em 3 palavras básicas: o proteger, o respeitar e o reparar. Novamente, aqui nós estamos falando de algo muito simples. Como é que a gente se estrutura para manter aquilo que é bom e está funcionando? Como é que a gente respeita as estruturas e como é que a gente repara no caso daquilo que venha a violar ou que seja uma fatalidade. Que o nosso cenário, aqui tanto o meu quanto da professora Thais, é que a gente possa atuar realmente sempre de maneira preventiva, mas ocorrendo algo por uma fatalidade, ocorrendo algo por uma questão que deva ser dimensionada, intencional ou não, a reparação seja a nossa prioridade. Esses dois são os principais documentos. A gente fecha o nosso artigo pensando que a proteção dos direitos humanos ela deve permear toda a estrutura, isso seria até um pouco ah, um reafirmar a luta histórica pelos direitos humanos e o foco nas pessoas. Nós precisamos resgatar a humanidade das pessoas, mostrar a sua centralidade, o seu papel e observar que atrás de cada estrutura, seja de mercado de capitais, que trabalha diariamente com muitos números, mas ali estão pessoas, seja em qualquer tipo de empresa, isso vai ser da essência e é um conhecimento que pode ser cada vez mais palpável, aplicável, para que esses 3 indicadores, o proteger, respeitar e o reparar, possam se fazer presente. Uma outra afirmação é que o intento é de respeito pelos direitos humanos como uma prática que seja inarredável. Nós vivemos em um contexto que qualquer atuação que seja contrária a isso implica em retrocesso social, que é um princípio de direito internacional que precisa ser levado a sério, assim como a questão do nosso mínimo existencial. Aqui estão nossas referências, nelas nós encontramos em especial documentos da B3, que orientam na compreensão dos valores, de alguns indicadores, e que tem uma linguagem bastante fácil e acessível para convidar a inserção no dia a dia da cultura das empresas, sempre relembrando que não há como nós entendermos essa sistemática sem compreender que cada empresa também tem o seu perfil, o seu conjunto de valores, preferências e práticas, mas que em todas elas a gente pode encontrar os pontos de consenso. E geralmente esses pontos de consenso podem ter vários nomes, mas eles vão ter que estar atrelados com os direitos humanos pela própria garantia de sustentabilidade das empresas. Acredito que eu fechei no meu tempo, professora Cláudia. Sim, um momento. Olá, sim, você cravou 9 minutos. Parabéns, muito obrigada mais uma vez. Um segundo que a professora aqui tem um pouquinho de problema com a internet, está tentando habilitar uma pessoa. Aqui, a Tarra de Iberojur, dá-me um momento, porque não logro. Ok? Eu vou, eu vou, quanto isso, só colocar meu contato completo aqui no chat, LinkedIn, se alguém precisar, meu nome completo. E vou colocar também o meu Instagram, porque de repente é uma forma, às vezes vocês também colocam conteúdos, vídeos, enfim, quem quiser se conectar vai ser muito bem-vindo à minha rede. Muito obrigada, professora. Eu propriamente vou buscá-la dentro de alguns momentos. Agora, um minutinho só para eu seguir aqui. Professora Cláudia, Sim, só para comunicar-lhe que o participante Hernande, ele está mais ou menos 10 minutos tentando acessar a sala, mas não está havendo a liberação. sim, eu peço um minuto a todos que eu estou tentando verificar, porque o nosso apoio do Iberojur, ele foi bom, teve uma desconfiguração que é o hosting, e eu não consigo modificar. Ok. Estou muito orgulhosa, vamos ver. A ver se funciona. A ver, a ver. Por favor, um minutinho.
Vamos ver. Mas Otávio Augusto está e pode se comunicar comigo? Porque você foi marcado como anfitrião e eu estou tentando substituir. Boa tarde a todos. Boa tarde, Otávio. Sim? Sim, Não sei se você consegue. Você está marcado como anfitrião e eu não consigo substituir. Você consegue marcar para mim, por favor, a Taha Belassiri como anfitrião? Fazer a substituição? não, acho que não. Sim, professora. Pois, desculpa, Ou desculpe-me. Se eu alguém ver. técnico de informática que me possa ajudar, eu aceito. Pois estava o host da sala, mas não sei o que aconteceu, já não estou host. Por Ok. favor, queime o host agora. Pode me colocar de novo como host. Sim, quem estava como host, quem Agora eu é posso... Giovana. Está tudo bem. Agora o Giovana está o host. Giovana, como isso está acontecendo? Olá, eu também não sei. Eu vou ver o que está acontecendo agora. E eu não consigo substituir aqui. Um momento, vamos ver. Pronto, professora, entrei. Sim? Sim, Hernande. Hernandes, muito obrigada. Agora, eu peço um minuto que estamos com um pequeno problema técnico e eu estou tentando resolver. Eu não consegui localizar qualquer opção que eu possa alterar essa. Otávio, sim, no Sim. seu nome, por favor, tem 3 pontinhos e está marcado como anfitrião. E eu não tenho a permissão de trocar você como anfitrião, mas o nosso anfitrião, que é quem está coordenando, nos dando suporte técnico na sala, é Taha Belassari. Perdona, Professora, você já hum, está como anfitriã? eu? Sim, eu coloquei agora. Ai, quem é a alma caridosa que fala comigo? Ai, muito bom, A vamos ver. Giovana. Giovana, como você está? Quanto tempo eu não Estou falo com bem. você? Sim, Agora você. eu preciso colocar o Tá. Taha. Isso. Ai, sim, ok, agora sim. Taha, por favor, se pois. Sim, Ok. está tudo bem agora. Está tudo bem, já está bem. Muito obrigada. Perdão se eu pronuncio mal o seu nome, se você quiser me corrigir, não tem problema nenhum, eu aceito. Ok? Obrigado, professora. Podemos continuar? Sim, podemos continuar. Muito obrigada pela paciência de todos e pela compreensão pelas minhas faltas de habilidades tecnológicas. Bom, nosso próximo artigo é o Dr. Fábio Garcia Leal, Luciana Lopes e Ana Paula Barbosa. Estão todos presentes? Vamos. Vamos. Uma pergunta: vocês vão dividir o tempo? Mais ou menos. Vai Mais ou estar menos. organizadinho. Ok, perfeito. Então, eu passo a palavra para vocês, nesse momento. Opa, parar, restabelecer, o cronômetro. Bom, o doutor Fábio, a doutora Luciana e a doutora Ana Paula vão nos apresentar o artigo Diversidade e Inclusão no Ambiente Cooperativo, compromisso com os direitos humanos. A palavra de vocês, muito obrigada, e qualquer coisa eu estou disponível aqui. Muito obrigada. Todos e a todas. Eu sou a Luciana Lopes Canavês, sou professora aqui na Unesp, no campus de Franca, no curso de Direito. Também sou professora na pós-graduação, né? Na pós-graduação, eu trabalho com o projeto Relações Jurídico-Privadas, Dignidade da Pessoa Humana e Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. O nosso trabalho, né, ele está relacionado, então, com a nossa linha de pesquisa da pós-graduação,
Ele foi desenvolvido, né, juntamente com os outros dois colegas, professores, a Ana Paula e o Fábio. E eu gostaria, então, de passar a palavra agora para o Fábio, né, para ele poder também se apresentar. Tudo bem. Bom, primeiramente, gostaria de... Me escutam bem? Escutam? Perfeito. Gostaria de parabenizar os organizadores do evento, Iberojur, a Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, todos os demais envolvidos, né? Às vezes a gente peca por não se atentar a uma outra pessoa ou instituição. Gostaria de cumprimentar os moderadores, professor Fábio Veiga, professora Cláudia Gonçalves, cumprimento todos os presentes, especialmente minhas colegas coautoras comigo aqui nesses 2 artigos que seguem. No primeiro artigo, a professora Luciana e a professora Ana Paula. No segundo, a professora Kelly e a professora Ana Paula também. Bom, meu nome é Fábio Ferraz, como já foi anunciado, eu sou doutor em Direito Empresarial e essa ligação entre os direitos humanos e empresas tem sido objeto de frequentes estudos meus, não é o primeiro congresso que eu apresento em temáticas semelhantes. Nesse caso, o projeto surgiu após eu ser estado pela professora Luciana, pela professora Kelly, pela professora Ana Paula, para que a gente fizesse um desenvolvimento conjunto aqui. E especialmente nesse primeiro artigo, nós vamos falar de uma questão tão importante, né, que é a ligação entre a diversidade e as empresas. Nós sabemos que muitas vezes essas políticas implantadas por empresas são feitas para inglês ver ou para cumprir uma determinada questão social e na prática às vezes não funciona. E até no segundo artigo, que é um pouco de complemento desse primeiro, nós vamos falar um pouquinho vocês vão ver que nós vamos falar da due diligence, que é exatamente uma ferramenta para evitar ou para melhor efetivar, dar uma ferramenta de efetividade para as empresas conseguirem implementar os direitos humanos no ambiente corporativo. Bom, passo a palavra então para a professora Ana Paula, que vai fazer essa exposição. Muito obrigada, né, doutora Luciana, doutor Fábio, né, pela parceria. Eu sou a professora Ana Paula, sou professora colaboradora, né, na Unesp de Franca, e juntamente, né, a esses estimados colegas, né, nós temos nos debruçado a refletir essa intersecção, né, entre o direito privado e os direitos humanos. E acerca, né, dessa questão da inclusão nas empresas, com vistas à promoção de diversidade, a gente, de fato, né, tem visto isso ainda como um desafio. Embora nós tenhamos, né, já há 29 anos a lei de cotas, né, para pessoas com deficiência, a nossa lei 8.213 de 1991, que dispõe, né, que empresas com mais de 100 empregados, né, precisam ter o cumprimento de cotas de contratação de pessoas com deficiência, sendo que de 100 a 200 funcionários, 2%, 201 a 500, 3%, 501 a 1.000 funcionários, 4%, e mais de 1.001 funcionários, 5%. Né? Então, a gente vê que existe, por parte da legislação, né, uma preocupação para que essas pessoas integrem, né, a iniciativa privada, né, as empresas privadas. Porém, como foi colocado, né, pelo Dr. Fábio, infelizmente, essa é uma questão que ainda se encontra bastante divorciada da nossa realidade, né? Justamente porque, embora muitas das vezes nós vejamos, né, o cumprimento dessas cotas, a grande dificuldade está, né, em manter esses colaboradores, né? A título exemplificativo, eu vou trazer um pouco da vivência, né, que eu tive ministrando aula como professora de Direito para a turma de Gestão de Recursos Humanos na FATEC, e lá a gente teve uma experiência de troca muito rica, né, na qual alunos, né, nos relataram que trabalhavam em uma determinada, né, rede de supermercados, eu não vou claramente citar o nome, e que existia, sim, uma preocupação do cumprimento de metas, né, de contratação desses colaboradores, mas que eles queriam que esses colaboradores detivessem algum tipo de deficiência, né, talvez um pouco, entre aspas, né, mais fácil de ser incluída. E nessa oportunidade, né, foi relatado que uma colega, ela era deficiente auditiva,
e ela cumpria, né, com esses requisitos para ingressar nessa instituição. E ocorre que, embora ela fosse deficiente auditiva, ela foi colocada para trabalhar no caixa. Então, quer dizer, você tem o cumprimento de uma cota, você tem o cumprimento de uma legislação que não se coloca de maneira efetiva em vista da inclusão. Aquela pessoa, ela se sentia extremamente desconfortável nessa função, porque os clientes não sabiam da dificuldade, né, da deficiência auditiva que ela dispunha, né, que ela tinha, e se comunicavam com ela. Muitas vezes havia uma dificuldade muito grande de comunicação, era necessário, né, chamar algum tipo de apoio para que essa pessoa efetivamente, né, conseguisse responder às demandas que os clientes apresentavam. E então, de fato, né, a gente vê que, infelizmente, a manutenção desses colaboradores é difícil, tanto que pouco tempo depois essa colaboradora realmente acabou se desligando da empresa porque não se sentiu acolhida, né, na função para a qual ela foi colocada. E tendo em vista o grande número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, a empresa simplesmente vai lá, coloca outra pessoa no lugar, cumpre com a cota prevista pela lei e não consegue fazer com que essa pessoa seja, de fato, considerada incluída. Em contrapartida, né, eu vou trazer aqui uma outra situação também relatada pelos estudantes, né, da FATEC, no curso de Gestão de Recursos Humanos, na qual, justamente utilizando esse olhar para o outro, né, trazido pela doutora Aline, da questão da empatia e da comunicação, que foi extremamente bem sucedido, né, mostrando o quanto é importante a gente olhar para o outro, e o simples olhar para o outro, sem tantas demandas, né, sem tantas burocracias, podem fazer com que a inclusão aconteça de uma forma natural, né? Se tratava de uma montadora de veículos, né, na cidade de Sumaré, também não vou relatar o nome da empresa, mas que eles identificavam uma dificuldade, né, da produção de uma determinada peça automotiva que era realizada, né, por pessoas, enfim, sem deficiência. E era uma peça que demandava um tato muito, muito específico, né, para que a peça ficasse bem formulada. E eles, então, identificaram que pessoas com maior acuidade, né, tátil seriam pessoas adequadas para essa função. Então, eles contrataram pessoas cegas, né, para poder realizar esse tipo de atividade. Então, é importante, né, que nós estejamos realmente muito atentos com essa agenda, para que ela seja uma agenda efetiva, né? Hoje, muito se fala, né, como a doutora Aline colocou, da questão do ESG, porém, nós não podemos cair no risco de estarmos diante do social wash, né, de uma situação na qual eu me apresento como uma empresa apta a realizar a inclusão, porém, na prática, né, eu estou apenas contratando e não tendo condições de manter essas pessoas na nossa organização, né, no nosso estabelecimento. Então, nós caminhamos, né, já para o final da reflexão desse artigo, dizendo, né, que é preciso que a gente busque uma espécie de letramento, né, racial, né, mesmo um letramento anticapacitista, para que a gente tenha realmente uma transformação, né, da cultura, da maneira como também, né, a doutora Aline muito bem colocou, né, para que a gente possa ressignificar essa cultura corporativa e, com isso, tenhamos condições de efetivamente incluir essas pessoas. Tá? Era essa nossa colaboração com relação a esse primeiro trabalho. Agradeço aí a atenção de todas e todos. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada, Luciana, doutor Fábio, a todos. Obrigada por respeitarem o tempo. Muito interessante as suas colocações e seu artigo, eu tive a oportunidade de ler antes e muito agradecida pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse momento. Agora, vamos passar a palavra ao doutor Fábio Ferraz, Kelly e Ana Paula. Estão todos presentes? Sim. Kelly, Ana Paula e Fábio, ok. Bom, os doutores vão nos apresentar um artigo, a importância e a necessidade da due diligence em direitos humanos em direitos humanos nas empresas.
Doutores, por favor, a palavra de vocês. Qualquer coisa podem me conectar aqui pelo chat e, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, teremos alguns minutos para debate à sequência. E os temas são maravilhosos, estão todos conectados. Creio que seria importante se pudéssemos aproveitar aí o conhecimento de cada um para debater os próximos assuntos. Muito obrigada. Qualquer coisa, só me conectarem aqui. Até mais, doutores, a palavra de vocês. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Kelly Cristina Canella. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a professora Cláudia pela excelente condução dos trabalhos, cumprimentar também os demais colegas aqui presentes. Eu sou professora do Departamento de Direito Privado da Unesp também, assim como a professora Luciana, também sou professora da pós-graduação, e vim juntamente com meus colegas também da Unesp, o professor Fábio Ferraz e a professora Ana Paula Pagaiolo, apresentar esse trabalho, né, como já foi dito, a importância e a necessidade da due diligence em direitos humanos na empresa. Então, nós entendemos que esse procedimento, né, esse Instituto da Due Diligência é um instrumento muito importante para a prevenção de violações de direitos humanos nas empresas, que é algo muito recorrente, e desenvolvemos esse estudo com enfoque no princípio 17 dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU. Então, dito isso, gostaria de passar a palavra ao professor Fábio Ferraz. Obrigado, Kelly, professora. Bom, reitero os cumprimentos da banca anterior aqui para todos, a gente já otimizar o tempo. E é o que eu falei, eu já até introduzi um pouco o assunto na minha apresentação anterior, mas agora nós vamos falar um pouquinho desse princípio 17, do Guiding Principles da ONU, que é as orientações de conduta das empresas para com os direitos humanos, e a due diligence é uma ferramenta importante para que a empresa tenha realmente uma efetividade no trato ali para a condução e prática dos direitos humanos e pôr em prática suas políticas de direitos humanos dentro das empresas, do seu ambiente corporativo, na verdade, né? Bom, eu peço desculpa pela minha internet, ela está oscilando bastante aqui, por isso que eu perguntei na primeira vez se vocês estavam me ouvindo bem, imagem, acho que está tudo bem, mas peço desculpa se estiver falhando alguma coisa. Passo a palavra para a doutora Ana Paula conduzir mais uma vez a apresentação. Muito obrigada, doutor Fábio, doutora Kelly, né, por mais essa parceria. Sou muito feliz como professora colaboradora na Unesp, porque, de fato, né, nós temos aí colegas que nos acrescentam, né, e que nos ajudam aí a construir uma reflexão, né, tão direcionada, né, para a preocupação com os direitos humanos dentro da perspectiva do direito privado. Então, a gente segue, né, a respeito dessa reflexão mesmo, né, da inclusão e da diversidade no meio empresarial e as colaborações que o direito pode trazer, né. Foi até muito bom, né, que a gente tivesse a sequência dos dois artigos, porque o encadeamento de ideias entre os dois ela é latente, né? À medida que, ok, temos as cotas, como dissemos na exposição anterior, né, no caso aí para pessoas com deficiência, embora isso não abarque toda a diversidade humana, né? Temos a dificuldade de manutenção desses colaboradores diante, né, de uma inclusão que se coloca apenas por questões legais e não por questões verdadeiramente humanas e empáticas, né? Gostei muito dessa questão da empatia, acho que vale a pena depois a gente colocar na versão final desse trabalho, porque dialoga muito com o que a gente está dizendo. E essa ideia, né, de proteger, respeitar e reparar desses princípios, né, orientadores da ONU, eles se fazem muito presentes aqui. Então, se por um lado nós temos a possibilidade de aplicação de políticas públicas, né, por meio de construção de legislação para iniciar essa conversa pela contratação obrigatória desse público, de outro, né, nós finalizamos dizendo que o letramento racial, anticapacitista, né, ele é necessário para que a gente transforme a cultura da iniciativa privada. E nesse sentido a gente caminha agora, né, utilizando a ideia
de que essa investigação, essa auditoria ou essa análise, né, que é a própria due diligence, né, dentro das empresas, ela pode ser, sim, um mecanismo extremamente valioso para que nós tenhamos a possibilidade, né, de manter esses colaboradores onde eles estão trabalhando, e mais do que isso, identificar segmentos, né, do serviço, da produção, que quer que seja, onde essa inclusão pode acontecer, né, com ainda mais diversidade humana, tá? Próximo, né, da cidade onde eu venho, nós temos aí uma produção, né, de parafusos, né, pregos e outras coisas, né, e outros elementos desse tipo, e vários deficientes auditivos conseguiram a sua inserção, e nesse sentido, a própria manutenção desses cargos, porque o barulho, né, não os incomoda, então eles podem permanecer nessa atividade, né? Então, a gente consegue ver que com medidas muito simples, essa inclusão ela é possível. Agora, será que as empresas estão dispostas a fazer essa reflexão, né? Então, mais uma vez, né, a gente se coloca com a necessidade, né, de um letramento para a transformação dessa cultura, para que a partir daí as empresas enxerguem, né, todos os benefícios que existem diante da diversidade, e por meio dessas ferramentas, né, de due diligence, né, de investigação, de análise, de auditoria, eles consigam inferir, né, pelos benefícios. Aqui, a gente trouxe, né, no nosso trabalho, algumas desses benefícios possíveis, tá? Então, a adoção de práticas de responsabilidade social corporativa, ela traz esses benefícios para as empresas a partir de 4 argumentos trazidos, né, por Carroll e Shabana, né? Redução de riscos e custos ao adotar práticas sustentáveis e gerenciar efetivamente as relações de trabalho para evitar litígios, fortalecimento da legitimidade e reputação ao demonstrar comprometimento com padrões éticos e sociais elevados, o desenvolvimento de vantagens competitivas através da diferenciação no mercado e aprimoramento da marca, e geração de valor sinérgico, criando oportunidades benéficas mútuas para a empresa e seus stakeholders, ao alinhar esses interesses empresariais com a sustentabilidade social. Então, os benefícios, né, dessas práticas, sem dúvida alguma, são evidentes, né, sob a perspectiva econômica e também sob a perspectiva social. Então, em virtude disso, né, a gente precisa realmente mudar essa cultura para que essas práticas sejam cada vez mais implementadas em benefício, né, da própria organização, em benefício das próprias empresas. Tá? Então, encerro aqui também a minha participação, reiterando, né, os agradecimentos a todas e todos, né, aos colegas que estão aqui, né, nos escutando, e ansiosa, né, pela participação dos demais, para que a gente possa ter essas trocas aí e o crescimento dos trabalhos. Muito obrigada, doutora Cláudia. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada aos companheiros pela apresentação e pelo artigo, pela investigação, pela pesquisa, fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade no dia de hoje. Agora eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Prado e Pedro Henrique. Oi, boa tarde. Eu tô Estão aqui. presentes? Só eu vou apresentar, porque o Dr. Guilherme Bock teve um imprevisto, uma incompatibilidade na agenda, ele não vai poder participar. Então, Ok. Um momento, então. O Dr. Pedro vai apresentar o artigo Big Techs, o funcionamento do seu modelo de negócios frente ao capitalismo de plataforma e a Big Data, as potenciais impactos aos direitos humanos. Dr. Pedro, o doutor tem a palavra. Por favor, o tempo nosso é de 10 minutos e qualquer coisa, os colegas podem, por favor, colocar perguntas e questionamentos no chat. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Bom, uma boa tarde a todos. Eu estendo os cumprimentos aos colegas, à professora Cláudia pela organização dos trabalhos, e eu sou bacharel do terceiro termo do Centro Universitário Antônio Frasco de Toledo,
E eu vou apresentar sobre o artigo que eu escrevi junto com o professor Guilherme Bloch, Big Techs, o funcionamento do seu modelo de negócio frente ao capitalismo de plataforma e a Big Data com seus potenciais impactos aos direitos humanos. O estudo que nós nos propusemos a fazer, ele trata sobre os impactos nos direitos humanos provocados pelo funcionamento de um tipo muito particular de empresas. As grandes empresas de tecnologia que ficaram conhecidas por Big Techs. E esse funcionamento, ele vai se contextualizar em um ambiente muito especial, que foi com grandes desenvolvimentos tecnológicos, especialmente no ramo das telecomunicações, que, como nós vamos ver mais adiante, por ser um setor altamente rentável, ele acaba sendo dominado por empresas privadas. Assim, diante da complexidade desse tema e do tamanho do escopo da discussão, a gente restringiu o nosso estudo em como a operação desse capitalismo de plataforma, sobre a perspectiva que até da criação desse termo que Nick Cernick apresenta, leva a potenciais impactos aos direitos humanos, com enfoque em 3 direitos principais: o do direito à privacidade, o da autonomia individual e um terceiro evento, que são os chamados BIAs, ou a discriminação nos ambientes digitais. Nesse sentido, a primeira coisa que foi possível de se constatar foi que, na origem dos impactos aos direitos humanos, já até adiantando um pouco a nossa conclusão, é que elas decorrem da própria lógica de funcionamento dessas empresas. Porque, como nós analisamos em outras revoluções industriais, sempre que ocorrem saltos tecnológicos e que não são seguidos por marcos legais muito bem delimitados, que dizem o que essas empresas podem ou não deixar de fazer, a liberdade delas faz com que o ímpeto da busca pelos lucros se sobreponha aos direitos humanos. E é isso que a gente consegue ver em síntese que acontece com as Big Techs. Pois, com o objetivo delas se tornarem empresas altamente lucrativas, como as que vemos hoje, como o Apple, e o grupo Meta, que é o antigo Facebook, ou o grupo Alphabet, o Google, que são empresas bilionárias e até trilionárias, elas acabam por tornar os próprios usuários os produtos que elas estão comercializando. E é nesse processo, onde esse modelo se torna altamente lucrativo, que os impactos surgem. Porque quando eu me refiro a essa ideia de o usuário ele se tornar o próprio produto que está sendo comercializado, eu me refiro a um modelo de negócio muito especial que é majoritariamente usado por essas empresas, um chamado de Paying and Free Sites, onde os dados dos usuários eles são vendidos por essas Big Techs para outras empresas que estão, de fato, patrocinando o uso desses usuários das plataformas. E, nesse processo, eles se utilizam de várias tecnologias, como sistemas de recomendação, inteligência artificial, que processam e acumulam essas informações da Big Data. Algo que alguns autores vão chamar de um capitalismo de vigilância. De tal forma que esse uso de dados como o modelo de negócio das Big Techs, de uma forma com a qual elas adquirem o lucro, se chama Data Driven Economy. E é nesse ponto que em uma tentativa de acumular cada vez mais dados e aumentar o seu valor, elas adquirem uma forte tendência oligopolista e anticoncorrencial. Então, estabelecido isso no nosso artigo, a gente pode partir para o ponto principal que a gente queria discutir, que quais eram os impactos que esse modelo de negócio tinha nos direitos humanos. Assim, o primeiro impacto que a gente pôde constatar foi quanto ao direito à privacidade dos usuários. Pois tudo bem, como nós usamos, até mesmo para entrar na chamada que a gente está fazendo hoje, nesse congresso, a gente aceita os termos de uso das plataformas. Contudo, o desassossego que fica nisso é que nós estamos consentindo com a coleta e a venda dos nossos dados para essas plataformas. Contudo, a maior parte deles se faz por meio de contratos de click swap ou click through, que são aqueles onde você nem lê os termos de uso, clica no eu aceito, e se isso seria o suficiente para considerar que o que as empresas estão fazendo não seria uma intromissão arbitrária na vida privada dos indivíduos. Mais do que isso, um outro impacto relevante que nós conseguimos observar foi em relação à privacidade, que é até um direito, que é em relação ao direito da autonomia individual, que está até muito ligado à privacidade. Por
Porque nesses usos das inteligências artificiais, nós encontramos muitas empresas que oferecem serviços de manipulação da percepção de usuário. Até pela própria lógica desses sistemas de recomendação, a ideia é influenciar como o usuário que está usando aquela plataforma enxerga o mundo. Então, nisso a gente encontra até casos onde a lesividade, o perigo de ofensa que a gente tem ao direito da autonomia individual é bem menor, como a gente encontra de propagandas tentando nos incentivar a usar um produto em detrimento de outro, até coisas muito mais graves. Porque ainda mais nós que estamos aqui no Brasil em ano eleitoral, a gente já conhece escândalos como o de 2018 das eleições americanas, onde a Cambridge Analytica utilizou dados dos usuários para manipular o processo democrático e as eleições. Então, por fim, a última potencial violação que a gente pôde estudar no artigo foi a perpetuação do que a maior parte da literatura estrangeira chama de bias, que são as discriminações nos ambientes digitais. Isso ocorre pelo seguinte fato: embora a maior parte das pessoas, o senso comum, tenha uma ideia até justificável de que as inteligências artificiais elas são neutras, isso não é uma verdade. Porque, como elas são alimentadas por dados em muito volume, em grande quantidade e a todo tempo, esses dados eles são processados por inteligências artificiais, que constituem alguns sistemas que vão aprendendo sozinho quais padrões elas devem manter e quais elas devem, entre aspas, eliminar, formando algo que alguns autores chamam de uma caixa preta que sequer as proprietárias das plataformas sabem explicar. Então, nesses processos, nós temos, muitas vezes, casos de discriminações dentro desses sistemas e reforçando alguns estigmas que nós temos. Ainda mais quando esses estigmas eles são baseados em dados sensíveis coletados dos usuários, como o seu gênero, a orientação sexual, sua cor, opiniões políticas, enfim, de forma que nós temos até esse reforço de estigmas em questões mais simples, como quando determinados usuários utilizando o ecossistema da Apple, o iPhone, MacBook, acessam determinados serviços, os valores são mais altos do que quando usam outros sistemas, até questões muito mais graves, como sistemas de RH, de gestão de pessoas, que em atividades de contratação tendem a contratar menos mulheres ou contratá-las oferecendo salários menores, ou não contratar pessoas negras, o que é uma questão muito mais problemática de discriminação que foi colocado dentro de um sistema de inteligência artificial, que muitas vezes é oferecido como um serviço dessas grandes empresas de tecnologia. Então, para concluir, a conclusão que a gente chegou no trabalho foi a seguinte: que embora muitos já considerem que os serviços oferecidos por essas big techs, essas plataformas, embora elas forneçam até um direito fundamental, como nós temos o direito à informação nos seus dois âmbitos, de informar e ser informado, dentre muitos outros, eles também, anacronicamente, a gente encontra uma situação de violação de direitos humanos, de modo que ainda é necessário maiores estudos para que a gente possa delimitar quais são os benefícios e os desafios para poder regulamentar essas empresas, de forma que, de um lado, a gente possa continuar tutelando os direitos fundamentais e, de outro, manter as vantagens, ou pelo menos a maior parte das vantagens trazidas por essa plataforma. Então, foi isso a minha apresentação. Eu acho que eu cravei o tempo, professora Cláudia. Olá, olá, muito obrigada, Pedro. Olha, vocês estão tão lindos cumprindo o tempo, eu estou tão feliz, muito obrigada. É que é uma tarefa um pouco desagradável ter que interromper, e hoje está perfeito. Muito obrigada, que grupo perfeito de trabalho. Vamos seguir, então, com o nosso cronograma, com a doutora Janaína Antunes. O papel da CIPA no combate à misoginia em empresas. Doutora Janaína está? Estou Doutora, aqui, sim. o seu vídeo ele está bem escuro. Eu não sei se a doutora consegue mudar um pouquinho a posição, porque a gente quase não vê o seu rosto. Pois é, aonde vocês me escutam nesse momento? Sim, eu escuto e creio que todos escutam. Aonde eu estou nesse momento, eu tentei ao máximo para que Entendo. pudesse ser visível.
porque do outro lado eu ficaria muito escura. E aqui é porque tem a claridade, mesmo com, né, Com a a persiana, sim, persiana, sim. exatamente. É tanta luz no momento que eu peço desculpas, vocês vão me ver assim, meio desse jeito, mas eu tentei, doutora Cláudia, o Não tem máximo que eu podia. Não tem problema, não tem problema. Você está no Rio de Janeiro, né? Então aí Tô no Rio. uma onda de calor que eu tive notícias há pouco tempo fortíssima. Sensação térmica de 60 graus. Eu ouvi a notícia, li a notícia e me apavorei. E o Bom, Rio tem uma coisa de luminosidade e de, sabe, tem certos horários que é isso. Não tem como a gente bloquear. Mas eu sim, vou. eu entendo. Eu me lembro das últimas vezes que eu estive no Rio de Janeiro e também vivo numa cidade que tem muito sol. A gente Muito diz, sol. inclusive, que o sol tira férias aqui. Então, sei como é. Bom, vamos seguindo os trabalhos, então, com a doutora Janaína, que vai nos apresentar o papel da CIPA no combate à misoginia nas empresas. Doutora, por favor, a doutora tem 10 minutos e qualquer coisa, estou aqui. Vocês estão muito tímidos com as perguntas e com o debate, gente. Por favor, vamos participar. Eu vou Muito aproveitar, obrigada. então, esse gancho da doutora Cláudia para dizer que o meu trabalho está em construção, então eu vou agradecer enormemente qualquer juízo crítico, qualquer contribuição. É um tema bastante difícil e delicado, e para eu tentar respeitar ao máximo o tempo, porque sou preocupada com isso, da onde que vem essa minha proposta? Eu trabalho como advogada há muito tempo e trabalho em meios corporativos. Todos os assuntos que me antecederam de alguma maneira me tocam, né? Ou eu já tive envolvida com o trabalho ou academicamente de alguma forma. E em dezembro eu apresentei um trabalho perante também um seminário do Iberojur sobre direitos humanos em empresas. Por que esse meu recorte no trabalho de hoje relacionado à misoginia? Essa palavra que muita gente é muito refratária, eu diria que empresas e corporações de maneira geral, isso é quase encarado como se fosse um palavrão, né? Para eu poder apresentar a minha proposta, que é uma proposta de lei, que eu gostaria que o Congresso Brasileiro pudesse avaliar, eu preciso partir da seguinte premissa. A maioria de nós aqui estudou isso, né? Eu já li em algum lugar, a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Basicamente seria o quê? Considerando o tempo curto que nós temos. O direito tem um tripé: fato, valor e norma. O fato é o que dá, de acordo com a professora Silvia Pimentel, a validade social para o direito. O valor é o que dá a validade ética. E a norma seria a validade técnico-jurídica. Por que eu estou falando disso como premissa? Porque a gente precisa considerar que toda norma vem de uma escolha. Essa norma não vem de um processo abstrato e desvinculado da vida, e de processos que acontecem nessa vida. Então, quando a gente vai falar da construção de direitos das mulheres e da questão da equidade de gênero, a gente precisa obrigatoriamente ter no nosso radar que, vou pegar, né, o dado, a interpretação que vários estudiosos fazem, que teríamos 5.000 anos de uma ordem social patriarcal. Eu posso citar como exemplo a professora Gerda Lerner, já falecida, norte-americana, professora de história, ela tem, né, um estudo sobre isso, e outros também falam desse marco de 5.000 anos de ordem social patriarcal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, que as relações de poder e de saber vêm de homens oprimindo, subjugando, submetendo mulheres. A toda sorte, digamos assim, de regras, né, que nós podemos considerar de algum tipo de opressão, de dominação. A violência, obrigatoriamente, tem que ser considerada nesse quadro, obrigatoriamente. Eu também apontaria o que uma escritora espanhola até, chamada Núria Varela, fala da cultura do menosprezo. A cultura do menosprezo significa que mulheres não são reconhecidas, porque mulheres teriam menos valor, né? Pelo tempo, a gente não tem como fazer um passeio histórico, mas é muito interessante
para essa compreensão dos dias de hoje, a gente perceber certos marcos na nossa história ocidental, especificamente, né, que acaba sendo o nosso parâmetro, a mulher considerada como esse ser inferior em todos os sentidos, né? O ser que é o pecaminoso, em tanto tempo que a religião teve dominando. E por que eu estou mencionando isso para chegar no meu ponto? Porque a gente precisa considerar que todos nós nascemos sob certa cultura. E essa cultura, então, é marcadamente patriarcal e muito forte, porque ela tem 5.000 anos e os nossos, a gente pode dizer que os movimentos em prol de equidade de gênero, os movimentos feministas, são muito recentes historicamente. Então, onde eu quero chegar com isso? Todas as propostas e políticas de compliance, de due diligence, são todas muito importantes em empresas, mas me parece, do meu trabalho prático, né, e dos meus estudos acadêmicos, que nós precisamos, pelo que ainda temos de dificuldades e de enfrentamentos de problemas com relação à equidade de gênero, de abrir o quanto mais de possibilidades de normas que tentem, de alguma maneira, colocar essa mulher, né, nesse parâmetro de equidade. Então, qual é a minha proposta, basicamente? Eu gostaria que fosse incluído na lei que ampliou o papel das CIPAs, né? Não sei se todos sabem aqui. CIPA é o quê? A comissão que vai, de alguma maneira, tentar prevenir acidentes em empresas, né? Passou a se ter uma ampliação dessa atuação para também abranger assédio sexual, assédio moral e outras formas de violência, com treinamentos, né? Não só a questão da CIPA, mas passa a ser obrigatório pela lei que empresas incorporem nas suas políticas de governança certas regras com relação a esses assuntos. Por que eu entendo que a misoginia precisaria entrar como um item específico? Um item não só específico, mas uma explicação sobre o que é misoginia. Justamente pelo que eu falava no início, quando eu tentava, de alguma maneira, apresentar o que me motivou a esse trabalho, misoginia é um termo pouco trabalhado, pouco estudado, pouco reconhecido e que muitas vezes é visto como se fosse um grande palavrão. Nós temos no Brasil, né, no cenário brasileiro, uma única lei que fala sobre misoginia, que é uma lei que atribui à Polícia Federal está sendo redundante, mas é isso, né? A atribuição para investigar casos de misoginia que aconteçam em internet. Existem 2 propostas de lei para criminalizar a misoginia, mas qual é o meu ponto? O meu ponto é que, de acordo com uma grande estudiosa do tema, que é a professora Kate Money, que é uma professora de filosofia dos Estados Unidos, ela tem um livro chamado Down Girl, The Logic of Misogyny, né, que se a gente fosse traduzir, poderia ser, né, Garota em Depressão, a Lógica da Misoginia. Ela diz que é um erro grande, grave, tratar a misoginia unicamente como um tipo de discurso de ódio. Ela diz que a gente precisa considerar que a misoginia ela tem a hostilidade, né, na gênese dela, mas não é unicamente discurso de ódio. Se a gente fala que é discurso de ódio contra todas as mulheres, porque tanto a definição de dicionários quanto da única lei que a gente tem no Brasil é essa até, né? Discurso de ódio contra mulheres. A professora Kate Money diz que isso seria psicologizar a misoginia. Se você psicologiza, você está entrando num terreno que é o terreno da subjetividade da psique de cada pessoa. Então, você não só torna muito difícil digamos assim, né, o enquadramento daquela misoginia, como, de acordo com a professora Kate Money, seria um enquadramento equivocado. Ela diz que é um enquadramento inocente, ingênuo. O que ela fala do que é misoginia? Eu vou ler para vocês exatamente, né? O livro é enorme, mas o que eu vou ler para vocês é o que seria, digamos assim, o mais sucinto para traduzir misoginia. Um sistema que opera em uma ordem social patriarcal para policiar e obrigar a subordinação de mulheres de um lado e sustentar a dominância de homens de outro. Então, de acordo com a professora Kate Money, seria um fenômeno político e um fenômeno que seria, digamos assim, a forma de uma ordem social patriarcal continuar vigente.
Se a gente pensar em algumas práticas que alguns de vocês certamente têm familiaridade pelo tipo de trabalho, então algumas práticas como o mentorrupting, né, e o gaslighting, isso também pode ser compreendido como uma prática de misoginia, porque, de alguma maneira, o que seria isso? O mentorrupting. Você interrompe um processo de fala e de raciocínio de uma mulher. Então, é como se você dissesse que ela não poderia estar ali falando, que ela não tem autoridade para falar, que ela não tem a capacidade de falar, né? Para pegar esse exemplo. O gaslighting, quando você tenta, de alguma maneira, imputar àquela mulher algum tipo de condição que ela está falando também não está certo, né? Então, isso pode ser tanto do mais clássico, né? Ah, você está louco em falar isso, que isso é um clássico, quanto isso é a sua TPM, né? Que é uma frase também muito clássica. Então, por que eu estou, né, querendo trazer essa perspectiva da professora Kate Money? Porque ela coloca a misoginia num outro lugar. Então, quando ela coloca num outro lugar, que não é apenas do discurso do ódio, ele é da hostilidade, mas ela é da hostilidade de muitas outras maneiras também, isso obrigatoriamente está dentro de empresas. O professor Adilson José Moreira, ele tem um tratado de direito antidiscriminatório que é excelente, e ele fala que as corporações privadas são alguns dos ambientes mais hostis com relação a mulheres, né? Claro, se a gente está dentro dessa cultura e dessa estrutura, isso vai ser reproduzido com relação às mulheres. A gente pode pensar nas microagressões, a gente pode pensar também, pegando até o gancho do professor Adilson José Moreira, ele fala que existe um racismo recreativo. Eu poderia dizer que existe também um machismo recreativo. Vou terminar, vou concluir. Sim, vou concluir. Então, justamente com base nessas, digamos assim, né, ponderações e premissas, que eu gostaria de propor que o Congresso Brasileiro pudesse efetivamente avaliar a inclusão do termo misoginia, não só do termo, mas de uma, né, abriria, no caso, aí a questão técnica é o de menos, mas uma explicação sobre o que é essa misoginia, para ter segurança jurídica, claro, do que a gente está falando, e disso poder propiciar um debate na própria sociedade, né, que eu entendo que poderia agregar também nesse campo de direitos das mulheres e empresas especificamente. Obrigada, professora Cláudia. Espero ter cumprido o prazo. Muito obrigada, Janaína. Desculpe te interromper, mas temos que seguir. E tenho que cuidar, porque realmente o tema me encanta. Eu não me apresentei para vocês, mas eu sou advogada no Brasil e atuo aqui fora também, vivo na Espanha, trabalho com direito empresarial e minha linha muito forte no Brasil era a recuperação judicial, concurso de acreedores aqui. E participei de várias reuniões, e a interrupção da fala é algo que me deixa... Quem teve a oportunidade de fazer uma reunião comigo e me interrompeu, sabe o que acontece. Eu tive uma reunião com um grande empresário numa cidade brasileira, e chegou um ponto de terceira, quarta interrupção. Eu sou uma gaúcha, então tenho sangue gaúcho ali. Eu tive que dizer assim, olha só, a minha mãe me ensinou, na minha época, que um burro fala e o outro baixa as orelhas. Mas eu já tinha perdido a minha linha, já estava no modo TPM, tensão para matar. Mas é um tema que merece debate e necessitamos na academia, no judiciário, as advogadas litigantes, e não só com a mulher também. Eu vejo que as pessoas têm hoje uma ansiedade de fala muito grande, mas não tem nenhuma de escuta. Então, acaba gerando esse movimento de interrupção tanto da mulher quanto do homem. Claro, no contexto do trabalho da doutora e no contexto em que nós vivemos, no Brasil é muito mais intenso, sem dúvida nenhuma. Não vou falar demais, porque senão eu me perco também no meu tempo. Encantada com o trabalho. Por favor, quando tiveres a pesquisa desenvolvida, compartilhe comigo. Eu já deixei ali meus contatos, porque eu quero acompanhar. Realmente é algo muito interessante, e a questão cultural, hoje eu tenho a oportunidade de ter esse movimento de culturas diferentes, é muito, muito importante ser estudado e analisado.
Seguindo os nossos trabalhos, então, eu vou chamar a Dr. Hernande Francisco e Rogério Cunha Estevam, que vão nos apresentar o artigo Aplicação dos Princípios da Preservação e Precaução ao Meio Ambiente do Trabalho. Dr. Hernande e Dr. Rogério estão presentes? Presentes, professora Cláudia. Sim, professora. Ah, sim, muito obrigada. Bom, desejo uma boa apresentação para vocês. Vocês têm 10 minutos e qualquer coisa estou aqui atenta aos vossos ensinamentos. Muito obrigada. Agradecemos, professora. Irei iniciar e o desenvolvimento e o colega Hernande irá fazer todas as considerações finais. Como bem proclamado, nós iremos tratar da aplicação dos princípios da prevenção e precaução ao meio ambiente do trabalho, na perspectiva de diminuição ou eliminação dos riscos no ambiente do trabalho. Nesse sentido, é importante pontuarmos que a Constituição Federal de 1988 ela dedicou um capítulo próprio à proteção do meio ambiente, que é o capítulo 6 da Constituição Federal, que lá no artigo 225 dispõe de um direito fundamental, eis que da proteção do meio ambiente, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. No caso específico do nosso trabalho, nós iremos tratar do direito ambiental na concepção da proteção ao meio ambiente do trabalho, enquanto um sistema normativo que busca tutelar o meio ambiente do trabalho de forma imediata, direta, e a saúde dos trabalhadores de uma forma reflexa e indireta. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar a proteção ao meio ambiente do trabalho sob a perspectiva constitucional e infraconstitucional, e como objetivo específico, analisar os mecanismos jurídicos de prevenção aos danos no meio ambiente do trabalho. É sabido, professora Cláudia, que são muitos os riscos existentes no meio ambiente do trabalho, que com eles tem como consequência, ocasionam acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais que podem vir a ocasionar a redução ou até mesmo a perda da capacidade laborativa do trabalhador. Esses riscos nós iremos melhor expor, eles poderão ser minimizados ou até mesmo eliminados diante de medidas ambientais de prevenção e precaução a ser adotadas tanto pelo Estado, nas suas políticas públicas, no implemento de políticas públicas, mas também pelos sujeitos da relação de trabalho. Eis que a ausência de uma prevenção efetiva aos danos ambientais importa até mesmo o impacto previdenciário em relação ao Estado. Sempre que há uma perda, uma redução da capacidade laborativa ou de autossustento do trabalhador por um acidente ou uma doença ocupacional, no caso de doenças, invalidez ou até mesmo idade avançada e morte, há um impacto direto e imediato também no sistema previdenciário. Então, o artigo, por meio da revisão integrativa da literatura, busca responder a um problema de pesquisa de qual a importância dos princípios ambientais da prevenção e precaução na proteção dos bens jurídicos de valores elevados, como vida, saúde e dignidade da pessoa humana, notadamente no meio ambiente do trabalho. Então, indo direto ao ponto, ante o meu exíguo tempo de 5 minutos, o princípio da precaução, ele orienta inicialmente o direito ambiental na perspectiva do meio ambiente natural, que, ainda que nós não tenhamos certeza científica sobre a ocorrência de um dano ambiental, e aqui eu nem falo especificamente no dano ambiental do meio ambiente de trabalho, mas até mesmo no meio ambiente natural, ainda que nós não tenhamos a certeza científica da ocorrência de um dano, deve-se aplicar o postulado do indúbio pro natura, ou seja,
deve-se adotar cautelas, ainda mesmo quando o dano é tão somente um dano potencial, não é um dano efetivo ou provável, é um dano na esfera da hipótese, e não na esfera da prova científica. Então, ou seja, o Estado e os sujeitos, no caso da relação de trabalho, devem deter inúmeras medidas buscando a precaução para que, eventualmente, nenhum dano ambiental venha a ocorrer no ambiente de trabalho, ou, se acontecer, seja reduzido ou minimizado de forma a não afetar de forma mais dura a integridade física, a saúde ou até mesmo a vida do trabalhador. O princípio da precaução, direito ambiental, está previsto no nosso ordenamento jurídico, inicialmente na Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no princípio 15 da Declaração Rio sobre o Meio Ambiente, e em diversas legislações federais desde o ano 2005, a exemplo da Lei 11.105 de 2005, que trata das normas de segurança sobre os organismos geneticamente modificados. Então, a expressa previsão legal do princípio da precaução em matéria ambiental no nosso ordenamento jurídico. Já o princípio da prevenção tem uma linha tênue que separa o princípio da prevenção do princípio da precaução. Como nós já abordamos, a precaução ela deve atuar ainda que o dano ambiental não seja provado cientificamente, seja apenas um dano em potencial. Já o princípio da prevenção, não. Ele incide sempre que aquele dano ambiental, o impacto ambiental daquela atividade econômica ou daquela atividade laboral, ele já é um impacto conhecido. A nossa legislação, inclusive, não costuma impedir o exercício das atividades econômicas ou das atividades laborativas, até mesmo em respeito ao princípio da proporcionalidade. Não se pode impedir o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento de atividades econômicas ou de atividades laborativas, mas o Estado deve atuar de maneira a atenuar os danos daquela atividade. No caso específico das relações de trabalho, por meio de medidas de proteção ao ambiente de trabalho, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção de uso coletivo, planos de prevenção de risco ambiental, programas de controle de saúde ocupacional, laudos ambientais, capacitação de trabalhadores, ou seja, há uma série de medidas que podem ser adotadas com vistas a prevenir danos que são previamente conhecidos pela lesividade de determinada atividade. Quantas e quantas são as atividades laborativas que o Estado obriga ao empregador o pagamento de adicionais ocupacionais, de periculosidade, de insalubridade, eis que aquela atividade ela é sabidamente lesiva à saúde e integridade física do trabalhador. Diante do exíguo tempo, eu vou passar as considerações ao colega Hernani para que faça a sua peroração. Senhoras e senhores, tentando resumir aí o que o nosso colega Dr. Rogério falou, eu gostaria de agradecer à professora Cláudia e à organização do evento e a todos os colegas. O mote do nosso artigo é que a saúde do trabalhador não pode estar à venda. A gente, nessa perspectiva, traz aqui que o direito ambiental, ele advém dele os princípios da precaução e prevenção, desde lá da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, foi inserida na nossa Constituição através do artigo 200, inciso 8º, e 225, mas a gente tem que perceber que o foco que a legislação tem que passar a dar, ao invés de ser em programas repressivos, ao invés de repressivo, seria, e compensatório, deveria ser preventivo e de precaução. A Rogério acabou de citar aí esses programas de prevenção de risco no trabalho, ao invés até da sanha arrecadatória do governo, de estar somente punindo as empresas que não
que desequilibram o meio ambiente do trabalhador. Então, a gente versou o nosso estudo em relação a isso, porque a evolução social, ela impõe não só dos direitos humanos, mas sim da segurança humana, impõe que o meio ambiente laboral seja equilibrado. Então, esse é o resumo do nosso trabalho. Tentei resumir aí em 1 minuto o que Rogério acabou de expor. Nós vimos aí da advocacia, Rogério é advogado sindicalista, eu sou advogado também há 20 anos, e a gente tem vislumbrado isso na legislação, desde 1988, quando a OIT, na sua Convenção de Genebra, traz essa primeira preocupação com o ambiente de trabalho. A gente nota essa evolução e a legislação tem que realmente desenvolver para a proteção do trabalhador de forma preventiva, não somente repressiva. É isso aí, professora. Forte abraço a todos. Muito obrigada, doutor Rogério, doutor Hernande, pelo seu trabalho. Obrigada por seguirmos o tempo que estamos aí. Vou passar diretamente, então, ao trabalho da doutora Raquel Cavalcante, do doutor Rômulo Guerra, que vão nos apresentar o trabalho, o artigo, Trabalhos Forçados e Análogos à Escravatura, uma análise do caso Choudhury e outros versus Grécia. Doutor Grécia. Rômulo... Grécia? É Grécia, foi. É Grécia. Eu achei que era Grécia, Pois mas saiu equivocado e eu digo, oi, será que é algo que eu não conheço? O que que eu faço? Seguimos o script, não presumindo nada. Doutor Rômulo e doutora Raquel, não sei se está presente. Está, aqui está. Acabo de ver. Bom, a palavra é de vocês. Também peço 10 minutinhos. E qualquer coisa eu faço algum sinalzinho aí para vocês. Muito obrigada e, por favor, estão muito tímidos com o É debate. um prazer vê-la de novo, doutora Cláudia. Um grande prazer vê-la novamente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela coordenação desse importante painel para a comunidade científica. É, de fato, uma relevância social e jurídica sem precedentes. Estão todos de parabéns. Estou muito orgulhoso de fazer parte, como diz cá em Portugal, que eu estou na cidade de Coimbra, dessa equipa, uma grande equipe de trabalho. Parabéns a todos que apresentaram até aqui. Eu tenho certeza que os demais também terão sucesso na exposição. Bem, nós vamos tratar de um caso concreto. Meu nome é Rômulo de Carvalho Guerra, eu sou investigador associado do Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Soares, no Porto, na Universidade Lusófona. Quero agradecer ao Iberoju, na pessoa do seu presidente, professor doutor Fábio da Silva Veiga, aqui muito bem representado pela doutora Cláudia Gonçalves, a PUC, todo o corpo de docentes e investigadores que já estiveram, que estão aqui presentes. Bem, nosso trabalho ele vai tratar especificamente de trabalhos forçados e análogos à escravatura na análise de um caso concreto. E esse caso concreto ele diz muito o que se passa hoje na Europa. Infelizmente, é uma mazela que nós estamos vendo aqui, porque o trabalho forçado e o análogo à escravatura ele tem uma série de reflexos sociais, reflexos com moradia degradante, a imigração forçada, o tráfico de pessoas, uma série de questões que a minha colega a doutora Raquel vai já apresentar de maneira um pouco mais minuciosa. Um caso que trata de 42 cidadãos do Bangladesh, contratados para a colheita de morango, que acabaram supervisionados por homens armados. Olha, isso na Grécia. Infelizmente, é um fato que tem acontecido com muita frequência e que, supervisionado por homens armados, não receberam o salário que havia sido previamente pactuado, e que acabaram muitos baleados, porque eles se revoltaram com aquela situação, e que baleados por aqueles guardas, e acabaram, de fato, tendo esse reflexo social, e que a União Europeia acabou julgando, porque o caso foi levado a tribunal, e condenando os respectivos patrões, e o próprio Estado grego responde por essa mazela e respondeu por essa mazela social com a aplicação de penas e indenização para os afetados. Bem,
O artigo é uma luta que nós estamos levantando a bandeira para a defesa contra os crimes de tráfico humano, exploração de trabalhadores, a exploração do trabalho infantil, uma série de questões que estão envolvidas com essa mazela e que se fundamentará nos dados oficiais que a minha colega Raquel Seixas vai apresentar aqui, a quem eu passo a palavra. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Seguimos, então, nosso trabalho com os dados oficiais que fundamentam nosso artigo, nossa pesquisa, e nos mostram a realidade da escravatura moderna. Segundo os dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, 40,3 milhões de pessoas eram vítimas de escravatura moderna, das quais 24,9 de trabalho forçado. Isso significa que há cerca de 5,4 vítimas de escravatura moderna, 5,4 vítimas de escravatura moderna em cada 1.000 pessoas em todo o mundo. Os dados oficiais nos asseguram que uma em 4 vítimas de escravatura moderna é uma criança. E das 24,9 milhões de pessoas presas em trabalho forçado, 16 milhões são explorados no setor privado, tais como agricultura, construção e trabalho doméstico. Além de 4,8 milhões de pessoas são vítimas de exploração sexual e 4 milhões de pessoas estão em trabalho forçado imposto pelas autoridades públicas. É importante falar também que mulheres e jovens são os grupos desproporcionalmente afetados pelo trabalho forçado, representando 99% das vítimas na indústria do sexo comercial e 58% em outros setores. Infelizmente, a abolição do trabalho forçado representa um desafio para praticamente todos os países do mundo, quer sejam industrializados, em transição ou em desenvolvimento. Vale também ressaltar que a Convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, número 29, sobre o trabalho forçado ou obrigatório, de 1930, e a Convenção número 105, sobre a abolição do trabalho forçado, de 1957, quase universalmente ratificadas, integram as convenções fundamentais da organização e formam hoje a base do direito internacional vinculativo. Partindo, então, para o tópico 4, sobre os reflexos sociais, nós notamos que existem muitas lacunas. Faz-se que se busquem a erradicação do tráfico de seres humanos, do trabalho forçado, que tem como uma de suas bases a escravidão moderna, bem como de todas as formas de trabalho infantil, cujo objetivo que se deseja alcançar é o 8º Objetivo de Trabalho Digno da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, em particular na sua meta 8.7 da ONU. Partindo então para a conclusão, nosso artigo tem como objetivo final apresentar os danos sociais de escravatura moderna, para que se alcance a proteção dos direitos humanos e se busque prevenir a exploração dos trabalhadores, além do impacto nos direitos humanos na sociedade, bem como o impacto negativo da escravatura moderna nos direitos humanos, na dignidade das vítimas e na coesão social. São alvo da nossa pesquisa, porque a escravatura moderna ela está interligada com outras formas de injustiça social e discriminação. Dessa forma, essa reflexão pode trazer importantes estudos para as ciências jurídicas ante seu conteúdo, seja no presente ou em futuras investigações sobre este importante tema, para que a gente possa buscar boas práticas e iniciativas bem-sucedidas na luta contra a escravatura moderna e sejam implantadas, incluindo campanhas de conscientização, programas de assistência às vítimas e cooperação internacional. E essa foi a conclusão do nosso trabalho e os nossos dados oficiais. E gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigada a todos. Ok, professora Raquel, muito obrigada. Obrigada pela... Perdão, agora. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutor Rômulo, muito obrigada, doutora Raquel. O trabalho
muito importante. A gente sabe que aqui acontece e ainda temos vestígios fortes desse fato histórico, né, dessa questão da escravidão, bem latente ainda. E também no Brasil nós teve casos aí no Rio Grande do Sul que foram levantados há pouco tempo também. Bom, nós vamos um pouquinho justos de tempo, foi o que a coordenação me avisou agora, então eu vou passar diretamente a palavra ao Dr. Walter Luiz Magalhães da Costa, que vai nos apresentar o artigo Responsabilidade Social das Empresas e Direitos Humanos no Brasil, uma análise crítica. Dr. Clóvis, por favor, a palavra é sua. Dr. Clóvis? Opa, perdão, Dr. Walter. Irmã. Doutor, sou o próximo, após o Dr. Sim, Walter. sim, é o próximo, Dr. Walter. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estava esperando o Dr. Clóvis se apresentar. Desculpe, Dr. Walter, você está sem câmera agora. Deu certo? Desculpe, eu fiz uma mistura dos artigos aqui. É Dr. Walter Magalhães. Professora Cláudia, Hum. pela ordem da programação, no caso seria a minha apresentação. Agora não haveria nenhum problema em inversão, eu só queria apenas confirmar. Eu também estava esperando que fosse o Dr. Octávio. Vamos ver, uma questão. Dr. Otávio Augusto Carmo. Isso. Eu não tenho doutor na minha programação. Eu tenho na minha programação, para o debate de hoje, tenho doutora Raquel, que aconteceu agora, doutor Rômulo, doutor Walter, e o último artigo que eu tenho é do doutor Clóvis Pereira e Flávio. Se o doutor puder esperar se o doutor não se incomodar, eu passo a palavra ao colega para a gente não ter Sem problema, professor. Sem e problema. já verifico o que aconteceu com o seu nome, porque que ele não consta aqui para mim. Tá Pois não. ok? Desculpe, já peço desculpa de antemão. Não, sem problema algum. Então, doutor Walter, eu passo a palavra ao doutor para nos apresentar o artigo Responsabilidade Social das Empresas e Direitos Humanos no Brasil. E já retorno com a resposta do doutor Otávio. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, doutora Cláudia. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Walter, eu sou mestrando do Centro Universitário Fiel aqui do Brasil, e em razão do tempo apertado, eu já vou começar então com a minha explanação, que é sobre a responsabilidade social das empresas e os direitos humanos, uma perspectiva jurídica dentro do Brasil. E, inicialmente, é importante ressaltar que não existe uma definição legal no ordenamento jurídico brasileiro do que vem a ser uma empresa. E, nesse sentido, o professor Alberto Aschini, ele afirma que a empresa ela é um fenômeno, o conceito dela é um fenômeno econômico poliédrico, que o que isso ocorre? Ele tem sob seu aspecto jurídico não só um, mas diversos elementos. E, por conta disso, existe uma falta de definição legislativa. O professor Fábio Veiga, ele afirma que o conceito de empresa ele pode ser visto primordialmente a figura do empresário, porque o empresário ele é o agente transformador que atua no mercado econômico. E, nesse sentido, o nosso ordenamento jurídico brasileiro ele traz a definição do que vem a ser o empresário e do que vem a ser o estabelecimento comercial. E com esses dois conceitos legislativos, a gente consegue figurar uma ideia de que o empreendimento, ou seja, a ação de empreender, ela é uma atividade comercial organizada do determinado empreendimento movido por esse agente que é o empresário. E eu acho importante fazer toda essa ressalva inicial, porque para falar que a figura da empresa, juridicamente no Brasil, ela tem todas essas nuances. E uma grande dualidade sobre a responsabilidade social corporativa que a gente tem é sobre o interesse social da empresa, a função precípua dela, que é o lucro, versus a sua responsabilidade social. Porque hoje a gente figura num cenário social em que existe uma preocupação sobre o papel da empresa na sociedade, o que ela representa, qual que é o bem que ela promove para o ordenamento no geral, além do seu produto final.
Então, todo o emprego que ela disponibiliza, qual que é a melhoria no mundo que ela vem a trazer, qual que é a tecnologia que ela emprega. Só que, em contraposição, existe a visão de maximização de lucros, uma depreciação do próprio trabalho humano, que é concentrado bem no aspecto capitalista mesmo da coisa, que é a maximização de lucros. Então, hoje, existe um conceito que é estudado na prática, que é da responsabilidade dessas empresas. Eu gosto de trazer a colocação do Bitar Gondim, porque ele traz que a prática a responsabilidade social corporativa, ela surgiu em cerca de 1930 e ela pode ser definida como a conciliação entre a orientação econômica e social de uma empresa e a sua responsabilidade ética, a sua responsabilidade filantrópica. E dentro disso entra a perspectiva dos direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos hoje, na nossa perspectiva jurídica, ele é indissociável da nossa pauta de discussão qualquer que seja, tanto no cenário local, do aspecto brasileiro, quanto no cenário global. E evoluindo nesse sentido, o objetivo da responsabilidade social corporativa vai ser o de promover uma conduta empresarial que seja responsável a fim de minimizar o seu impacto negativo e as suas atividades negativas na sociedade e no meio ambiente em que a gente está vivendo. E dentro dessas premissas, o trabalho e a pesquisa que eu desenvolvi foi se hoje existem mecanismos, tanto do direito privado quanto do direito público, de conciliar o interesse da empresa, que seja a maximização de lucros, com a sua responsabilidade social. E o cenário global, num todo, principalmente no aspecto da União Europeia, uma legislação um pouco mais antiga e com uma visão que discute mais nesse sentido da responsabilidade social, a gente tem bastantes avanços, sobretudo na França, e o trabalho em si desenvolvido foi no sentido de comparar quais são essas ferramentas que estão sendo empregadas pela União Europeia e no mundo globalizado no geral, e se porventura poderia ser aberto isso ao Brasil e se isso poderia ser explorado por a gente. De uma forma de concluir a análise em que a gente chegou, o que foi constatado foi que, do ponto de vista dos direitos humanos, a responsabilidade social corporativa ela vem a ser uma posição essencial de equilíbrio, do equilíbrio entre o lucro descomedido e os deveres sociais e boas práticas de uma empresa. O que eu busquei analisar foi que, na União Europeia no geral, o que vem sendo bem discutido é sobre o direito privado influenciar nas escolhas das empresas. Ou seja, a legislação francesa atual, me foge qual é a lei agora, mas ela vem tendo o seguinte debate: se uma empresa que mesmo tenha qualquer territorialidade no seu país, dentro do território francês, mas que explora atividades econômicas em outros territórios que não abarcados pela sua legislação. Existe uma legislação trabalhista mais fraca, menos pautada nos direitos humanos e direitos dos trabalhadores. Se existe uma exploração econômica de uma empresa que está situada em território francês, a legislação ela está sendo direcionada no sentido de a promoção da legislação francesa, da preocupação com o trabalhador se estender além dessa extraterritorialidade. E esse é um avanço significativo, porque vem trazendo uma real benefício, uma real preocupação. Por quê? Porque essas empresas que têm esse intuito de ficar em países com legislações mais fortes e explorar países com legislações que não são tão pautadas em respeito aos trabalhadores ou à ética do meio ambiente, acaba por proteger uma função precípua que seja da responsabilidade social corporativa. Trazendo isso na realidade do Brasil, hoje a gente não tem essa questão e se prima prioritariamente pela legislação territorial. Hoje no Brasil, o que nós temos é uma preocupação com o meio ambiente e o que protege o trabalhador é a CLT. Mas a gente vê que muitas das vezes não é efetivo o suficiente. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, dos casos da barragem da Mariana
ou de Brumadinho, da Vale, o que a gente vê é que, na realidade, a empresa não sofreu qualquer tipo de represália efetiva, tanto que suas ações continuam valendo mais do que valiam antes da barragem, até no momento em que houve a barragem, elas caíram um pouco, mas logo voltaram a subir com valor econômico alto, sem uma efetiva punição, por N fatores, mas um deles é a falta do punitive damage e uma dificuldade de se encontrar tudo o que ocorreu com as vítimas, sobretudo no meio ambiente laboral, que eram trabalhadores das empresas. Tanto o caso agora que a gente vê da Samarco, a gente vê empresas que estão promovendo um desequilíbrio ambiental e promovendo uma real agressividade no papel delas, mas que o Estado existe uma dificuldade de trazer uma resposta efetiva para a sociedade e para esse papel das empresas. O que conseguimos analisar foi que, se a gente emprega a legislação mais evoluída ou boas práticas do exterior na realidade brasileira, para além do direito público, analisar tanto o direito público quanto o privado em relações que afetariam no lucro da empresa, existe a possibilidade de uma efetiva melhora. O trabalho se pautou em trazer como uma possível solução essas boas práticas internacionais dentro da perspectiva brasileira. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Walter. Obrigada por cumprir o tempo. Eu já fui advertida pela segunda vez que o nosso tempo está acabando, e a sala estará ocupada na sequência. Então, vou passar diretamente para o seguinte artigo, que é do Dr. Clóvis Santos Pereira e Flávio Martins, que vão apresentar o artigo Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, em face ao princípio da dignidade humana. Doutor Clóvis e Doutor Flávio, presentes? O Doutor Clóvis está no mudo, seu microfone. Prontinho. Boa tarde. Obrigado pela recepção, professora, pelo aprendizado a todos os colegas que fizeram, com certeza, aí submissões brilhantes. O professor Flávio teve também um impasse de agenda e, naturalmente, eu irei apresentar o artigo sozinho. Ok. Então, Tenho um bom trabalho. Estamos aqui. Muito obrigado. Então, no presente artigo, eu vou tratar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral no ambiente de trabalho, em face do princípio da dignidade humana. Em suma, vou tratar sobre o assédio moral no local de trabalho, a emergência de se tratar sobre assédio moral no trabalho como objeto de estudo científico, conceituar o assédio moral na doutrina brasileira e na legislação brasileira específica sobre assédio moral. Vejamos, não existe um conceito doutrinário e legal específico do assédio moral, tá? Só preambularmente. Então, nós sabemos que a violência no local de trabalho, o bullying e outros comportamentos abusivos, eles sempre existiram na medida em que os estilos de trabalho eles vão evoluindo. E é provável que essa situação complexa ela ocorra também nos setores públicos e privados. Então, não há aí uma, digamos assim, objetivação ou um local de objeto específico do assédio moral. Não, ele pode ocorrer tanto no ambiente de trabalho privado, como também no ambiente de trabalho público. E algo bem interessante em relação ao assédio moral é que ele não ocorre só de uma maneira, assim, popularmente falando, de cima para baixo, numa questão de hierarquia. O assédio moral ele pode ocorrer tanto na forma vertical, como na horizontal, como também ele pode ocorrer bilateralmente, enfim, de diversas maneiras. É isso hoje o conceito mais moderno em relação ao assédio moral tem dito. Então, o fato é que aqui nós vamos nos debruçar acerca do tema
e vamos ter como objetivo avaliar as consequências que são causadas pela violência psicológica e moral. Nós vamos buscar identificar os comportamentos que distinguem o assédio, as sequelas fisiológicas, psicológicas, que marcam a vida daquele trabalhador, e que afetam intrinsecamente a dignidade da pessoa humana, tanto a dignidade como a liberdade, e outros princípios decorrentes. Então, hoje, a legislação brasileira ela tenta proteger, né, esse assunto de forma atual, observando algumas normas legais, embora a nossa legislação ainda seja bastante deficiente em relação à tipificação e à normatização desse tema. Então, em relação à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso de assédio moral no ambiente de trabalho, nós observamos que as relações causais que caracterizam esses pressupostos relativos do assédio, eles dificultam o estabelecimento, né, de políticas concisas e que acabam por correr o risco de superestimar a frequência desses ataques devido a um pensamento negligente menos eficaz que existe, que é cultural da nossa sociedade. Até porque nós já viemos de um momento anterior bastante sofrido, que é a escravidão. Então, esse intuito, essa vocação de se olhar para o trabalhador, às vezes, como talvez apenas um objeto do fruto do lucro, né, digamos assim, o objeto por qual se obtém o lucro, naturalmente. O que ocorre? Então, a necessidade dessas hipóteses mais detalhadas para conceituar o assédio moral, ele acaba por marginalizar a busca por esse direito. Sigamos. Então, nas determinadas décadas, esse fenômeno ele ganhou relevância, né, recebeu uma visibilidade maior, digamos assim, mundialmente, em relação eu vou pontuar aqui 3 conceitos. O primeiro é em relação a diversos estudos que surgiram em relação ao assédio moral. O segundo, em relação ao desenvolvimento dos direitos fundamentais, e aí nós vamos ter as convenções internacionais, né, essas convenções muito importantes que tratam de direitos humanos fundamentais de trabalho, e também leis que foram adotadas em diversos países, né, tentando proteger aí o trabalhador. Citar também mais uma característica, que são as novas regulações, né, relativas aos novos riscos psicossociais, porque o assédio moral no ambiente de trabalho ele acaba por causar doenças e, portanto, o assédio moral também ele é compreendido como uma causa de adoecimento, né, e risco à saúde, conforme o Nascimento 2014. Mas, para efeito desse estudo, nós iremos nos referir ao assédio moral no ambiente de trabalho como tendo atualmente vários efeitos. Ele cria doenças que aumentam os riscos tradicionais da sociedade industrial. Ele afeta as empresas também, não é só o trabalhador que é afetado com esse assédio moral, a empresa também ela tem diversas consequências, como é impedido ali o seu crescimento, a responsabilidade social da empresa fica comprometida, reduz a produtividade da empresa também, aumenta os custos, porque também devido ao aumento do absentismo, né, e da notariedade da empresa. Tendo também um impacto negativo na sociedade em geral, uma vez que esse é um problema de saúde pública reconhecido, inclusive, pelas Nações Unidas. Então, nesse sentido, esse assunto ele pode ser abordado em diversos ângulos, as causas, características, efeitos e aspectos dos fatos relevantes pelas investigações psicossociais,
e psiquiátricas, porque nesse ambiente onde nós vamos mais beber um conhecimento em relação acerca do assédio moral é através da psicologia e da psiquiatria, até porque o assédio moral no ambiente de trabalho ele vem sendo considerado uma patologia social e laboral única, que exige uma classificação e que, de acordo com os estudos realizados, eles exigem uma resposta legal. Então, dessa forma, esse estudo revela que o assédio moral no ambiente de trabalho e como ele se constitui, quais as normas que regulam e protegem esses tais direitos dos colaboradores. Nós vamos conceituar o assédio moral, de que forma ele afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme já foi dito. Então, as principais questões são que tipo de comportamento constitui assédio moral no local de trabalho, que impacto ele tem causado à dignidade da pessoa humana e como é que essa questão ela tem sido tratada pelos tribunais trabalhistas. Vejamos, deixa eu só ver o tempo, professora, a senhora poderia me... 1 minuto apenas. Então, vou tentar finalizar, é uma construção muito grande. Vou só fazer uma pincelada pela Constituição Brasileira de 1988, né, em que ali ela tenta se posicionar, garantindo todos esses direitos ao trabalhador, naturalmente bebendo também nas fontes internacionais, tentando trazer aí para o ambiente do trabalho uma proteção mais integral do trabalhador, né, garantida a dignidade, garantindo aí a liberdade. E quero finalizar dizendo que é de importante relevância social não discutir um assédio moral no ambiente de trabalho, porque ele é um fenômeno bastante conhecido das relações laborais e que precisa de conceituação para que haja efetivação da punição desse crime. E agradeço a oportunidade e desejo um excelente seminário a todos. Muito obrigada, doutora. Acabamos no tempo exato. Nos seus 10 minutos já passamos um pouquinho do tempo. Eu quero agradecer a todos os participantes, a todos os trabalhos, a toda a pesquisa que foi desenvolvida. Como acadêmica, também sei que isso não é de um dia que nós elaboramos um artigo, que isso são horas e horas de dedicação, de pensamento, de dúvidas, de desenvolver uma ideia e trabalhar em cima dela, e sei o esforço que leva a tudo isso, e que isso é fundamental para que a gente possa contribuir, deixar nossa sementinha de pensamento crítico e de desenvolvimento mesmo para a sociedade, para o meio acadêmico, para o meio laboral, enfim, para todo o sistema que nós vivemos hoje em dia, não? Foi assim ao longo da história, foi com pensamentos, com pensadores críticos que nós fomos evoluindo e ainda temos muito que evoluir, não? Se todos aceitam, gostaria se pudessem abrir as câmeras para a gente fazer uma fotinho virtual, que agora estamos todos no mundo virtual. Eu adoraria. A ver se estamos aqui, como agora, eu tenho que fazer, aí a pessoa pede uma foto, mas ela tem que fazer um cursinho na NASA para desenvolver isso, né? Mas agora consegui. Olá, sorriam. Vamos a ver, sim, a pessoa não conseguiu. Aqui, ai, garota. Aqui agora a pessoa conseguiu. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar a sala, porque nós temos um outro painel à sequência. O professor Tanka vai seguir com a sala aberta para o próximo painel. Agradeço a presença de todos. Eu deixei no chat, se alguém quiser algum contato, alguma situação, trocar alguma ideia. Eu encantada em poder contribuir e aprender, porque aprendi muito nessa tarde, muito com seus artigos. Muito obrigada e nos vemos no próximo evento, no próximo encontro do Iberojur ou algum outro acadêmico. Até mais. Obrigado, professora. Tchau. Obrigado. Até Obrigada. logo.